Fala pessoal, espero que esse vídeo os encontre bem. Estamos em mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação e Python com aplicações para ciências agrárias e hoje falaremos sobre aquelas situações em que nós estamos escrevendo o nosso código e precisamos repetir por algumas vezes em determinados momentos dentro do código uma sequência específica de operações. Fica muito chato a gente repetir as mesmas linhas de código toda vez que quisermos trabalhar com uma determinada sequência de operações. Nesse caso, então, nós utilizaremos das funções. As funções elas vão permitir que nós possamos fazer a reutilização de blocos de código sempre que for necessário. Então, nós podemos colocar uma determinada sequência de operações, determinadas linhas de código dentro de uma função, e sempre que for necessário, ao invés de repetir todas essas linhas de código, basta que nós chamemos a função que nós criamos. Dentro da linguagem Python, para se criar uma função, nós utilizamos a seguinte sintaxe. Primeiro, utilizamos o comando def. Posteriormente, nós colocamos o nome que nós queremos a nossa função. Por exemplo, eu coloquei o próprio nome mesmo. Nós abrimos parênteses e entre parênteses nós colocamos os argumentos dessa função. A função pode ter um argumento, dois argumentos, n argumentos. Ou pode até ser que não tenha argumentos também. Nós veremos exemplos envolvendo essa situação. A gente fecha parênteses, dois pontos. Na linha abaixo, e observando a indentação, nós colocamos os comandos que serão executados utilizando aqueles argumentos que nós colocamos. Posteriormente, nós colocamos a palavra return, o resultado que nós queremos atribuir a essa função. Vamos então para o Jupyter ver como essas funções podem ser declaradas e utilizadas. Bom, então nós estamos aqui com o Jupyter aberto e a primeira função que iremos criar vai fazer a multiplicação de um valor por outro. Vamos pensar em um valor qualquer x e um valor qualquer y. Nós queremos uma função que fará a multiplicação do valor x pelo valor y. Então eu vou colocar primeiro o código, depois a gente volta para a explicação do mesmo. Bom, então o que foi feito? Primeiro nós colocamos a palavra reservado, def, para indicar que nós estamos criando uma função. O nome que eu escolhi para essa função foi multiplicar. Vocês poderiam colocar o nome que vocês quisessem. Entre parênteses, eu quero fazer multiplicação entre dois valores. Então eu chamei um valor de x e o outro valor de y. Vocês também poderiam dar o nome que vocês quisessem. Fechando parênteses, nós temos os dois pontos. Então eu atribuí uma variável que é resultado, e essa variável resultado vai receber a multiplicação de x por y. E posteriormente, eu coloquei aqui como o return, o resultado, que vai ser a multiplicação do valor x pelo valor y. Verificando que depois que nós escrevemos a primeira linha do nosso código, as demais linhas estão indentadas. Isso é para mostrar que a segunda linha aqui e a terceira linha, elas fazem parte do código relacionado à função que nós estamos criando, que é multiplicar. Então podemos executar esse bloco de código. E agora, se quisermos, podemos chamar essa função para multiplicar quaisquer valor que quisermos. Vamos então imprimir a multiplicação do valor 2 pelo valor 3, da seguinte forma. Então eu coloquei aqui primeiro a função print, o comando print, só para imprimir o valor. E posteriormente, entre parênteses, nós colocamos a função multiplicar. E dentro dos parênteses, os argumentos que nós queremos utilizar na função multiplicar. Valor 3 e valor 2. Então, executando esse bloco de códigos, nós temos que aqui a multiplicação do valor 2 pelo valor 3 é igual a 6, sem quaisquer problemas. E poderíamos utilizar essa função multiplicar para quaisquer valor que quiséssemos. Por exemplo, valor 8 multiplicado por 32, 256. Poderíamos utilizar essa função multiplicar que nós criamos com os argumentos que fossem necessários. É necessário que entendamos que quando nós criamos a função, nós a criamos com dois argumentos. Então, nós precisamos, ao utilizar a função multiplicar, passar para ela dois argumentos. Se nós não fizermos isso, então vou tentar aqui passar apenas um argumento, valor 4, por exemplo.
Ao executar, nós temos um erro, e aqui está falando, a função multiplicar, nós temos um argumento faltante, que é o y, então ela não conseguiu ser executada. Então agora, novamente, né, lembrando que os argumentos eles precisam ser separados por vírgula, 4, 8, por exemplo, executando agora, retornando o resultado 32. Existem situações em que uma função ela não necessariamente precisa ter um argumento. Vamos supor que nós estamos fazendo o nosso código e eu quero, pura e simplesmente, retornar uma mensagem. Por exemplo, esse código foi executado. Toda vez que algo foi executado, retornar uma mensagem. Esse código foi executado. Nós podemos criar uma função para que esse código seja impresso. Nós faremos então da seguinte forma. Bom, então o que nós fizemos? Nós criamos aqui, primeiro, começamos com o comando def para fazer a criação da função, e eu chamei a função de mensagem. E como ela é sem argumentos, então entre parênteses não existe nenhum argumento aqui dentro. 2 pontos na linha de baixo, lembrando que nós temos agora de fazer a indentação. Nós temos uma variável p, e essa variável p vai receber o print. Este código foi executado. Por último, nós retornamos p. Então, executando. Então, sempre que nós quisermos, né, executar agora essa mensagem, este código foi executado, nós não mais iremos escrever o print, este código foi executado. Nós apenas chamamos a função que nós criamos, que foi mensagem, da seguinte forma. Então, chamando aqui a função mensagem, executamos, este código foi executado, e é o que a mensagem foi instruída a fazer. Lembrando que nesse caso, a nossa função ela não tem argumento. Então, se colocarmos aqui qualquer argumento dentro dessa função, nós teremos um erro. Coloquei aqui o valor 4, por exemplo. Então, está falando aqui que houve um erro, né? Porque essa função mensagem, ela não tem argumento, mas foi dado um argumento a ela, né? Que no caso é 4. Então, apagando aqui de novo, correto. Então, conseguimos executar agora a nossa função sem argumentos. Vamos então agora fazer uma função que vai verificar a classe de diâmetro de uma árvore. Na verdade, nós já fizemos esse código, né, que verifica a classe de diâmetro de uma árvore, e isso foi realizado dentro da aula sobre estruturas condicionais, sobre as condições. Vou deixar o link no card. Mas o que nós faremos agora é colocar isso tudo dentro de uma função, de forma que toda vez que quisermos verificar a classe de diâmetro de uma árvore, nós não mais tenhamos de executar todas as linhas, né? Basta que nós utilizemos a função. Bom, então eu vou colocar aqui o código e posteriormente explicaremos como esse código foi pensado. Bom, então o que fizemos? Começamos com o comando def para criação da nossa função. O nome da nossa função é classe. E colocamos como parâmetro, como argumento, parâmetro ou argumento para a nossa função, a palavra diâmetro. Essa palavra diâmetro, então, vai receber o diâmetro da árvore, em centímetros. Nós verificamos que, para ser da classe de diâmetro 1, o diâmetro precisa ser maior ou igual a 10 e menor do que 20. Então, entramos agora em uma estrutura condicional, então utilizamos o if. Se o diâmetro for maior ou igual a 10 centímetros e menor do que 20, nós criamos aqui uma variável resposta que vai trazer a resposta, como sendo a classe de diâmetro, né? Nós colocamos atribuímos a variável resposta o texto classe de diâmetro 1. Entramos no elif, pois nós temos mais de duas condições, né? Então, a segunda condição, que seria diâmetro, aqui o diâmetro é maior ou igual a 20. Tá? Então, o diâmetro maior ou igual a 20 e menor do que 30, nós temos como resposta que a árvore pertence à classe de diâmetro 2, então resposta classe de diâmetro 2. Um outro é elif, diâmetro maior ou igual a 30, então como resposta classe de diâmetro 3. E se nenhuma dessas condições forem atendidas, então aqui o else, a resposta sem classe de diâmetro definida. E por último, nós temos como objetivo retornar a classe de diâmetro, né, que foi colocada dentro das respostas. Então, return resposta. Então, aqui executando agora, temos aqui nossa função que verifica a classe de diâmetro criada e podemos
utilizar essa função para verificar a classe de diâmetro de árvores com qualquer diâmetro, né? Vamos supor então que queremos verificar então a classe de diâmetro de uma árvore com 15 centímetros, por exemplo. Então, uma árvore de 15 centímetros de diâmetro, como esperávamos, classe de diâmetro 1. Vamos supor que a árvore agora tem 48 centímetros de diâmetro. A árvore com 48 centímetros de diâmetro pertence à classe de diâmetro 3. Vamos supor agora que nós estamos falando de uma árvore com 5 centímetros de diâmetro. Bom, com 5 centímetros de diâmetro, nós não temos uma classe de diâmetro definido para essa árvore. Bom, e dando continuidade, agora nós ainda estamos falando sobre funções, mas nós falaremos sobre as funções lambda. As funções lambda, elas são interessantes quando nós queremos criar funções, mas funções menores, funções com apenas uma linha de comando. Então, esse último exemplo que nós fizemos para verificar a classe de diâmetro de uma árvore, o uso da função lambda não seria o mais adequado, pois funções lambda nós estamos pensando em apenas uma linha de comando para a função. Mas esse primeiro exemplo aqui, os primeiros exemplos, né? Aqui no caso da multiplicação de valor por outro, nós tínhamos apenas uma linha de comando. Imprimir a mensagem, esse código foi executado apenas uma linha de comando. Então, nesses casos, nós poderíamos utilizar as funções lambda. Mas, como primeiro exemplo, eu quero mostrar para vocês, para o uso da função lambda, nós vamos trabalhar então com a função que vai elevar um número ao quadrado. Primeiro eu vou colocar o código, depois eu explico a sintaxe para vocês. Bom, então o que fizemos? A nossa função lambda vai chamar quadrado. Então coloque aqui primeiro o nome, quadrado, igual. A sintaxe é diferente. Colocamos o comando lambda para indicar que é uma função lambda. E logo à frente, nós colocamos qual vai ser o argumento dessa função. O argumento dessa função será x. Depois que nós colocamos o argumento, 2 pontos. Nós queremos uma função que eleva um número ao quadrado. Então, nós temos o x. Para elevar ao quadrado, nós temos o asterisco 2 vezes, um operador matemático. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar aqui no card a nossa aula sobre operadores matemáticos. Então, x, 2 asteriscos para indicar que é o elevado ao quadrado, elevado a 2. Então, executando aqui essa função. Então, nós podemos agora chamar a função quadrado para elevar qualquer número que nós quisermos ao quadrado. Vamos fazer, então, 5 ao quadrado? Então, como faremos? Bom, verifiquem que para chamar a função, o procedimento é o mesmo que nós utilizamos para quando nós criamos as funções utilizando o comando def. Então, primeiro eu coloco o nome da função, que é quadrado, havíamos criado. E o nosso x aqui, o nosso argumento, igual a 5, sendo 5, entre parênteses. Então, executando esse bloco de código, nós temos então resultado 25. Se quisermos fazer agora com 8, dados 64, 0,5, né, o separador de decimal na linguagem Python é o ponto e não a vírgula, o 0,5 quadrado, resultado 0,25. Então nós podemos utilizar essa função lambda para elevar qualquer número ao quadrado. E da mesma forma que nós havíamos visto anteriormente, nós podemos trabalhar com as funções lambda sem argumento. Então o que nós faremos? Nós vamos criar uma função que vai simplesmente retornar a mensagem. Esse código foi executado. Não é necessário colocar qualquer argumento para que isso seja feito. Basta que nós colocamos a seguinte mensagem: esse código foi executado. Bom, nós faremos da seguinte forma. Bom, então nós colocamos primeiro o nome da função, que eu chamei de mensagem 2, que é para não confundir com a função que nós tínhamos criado anteriormente. Igual, lambda, verifiquem que agora eu não coloquei nenhuma variável, x, y, z, nenhuma, porque agora a função lambda não tem nenhum parâmetro ou argumento. 2 pontos, coloquei aqui na frente. Este código foi executado. Executando, fizemos a criação da função lambda. Agora, nós podemos chamar a nossa função lambda da seguinte forma. E executando, nós temos aqui, este código foi executado, o que a função lambda, o que a nossa função deveria fazer. Podemos verificar que se nós colocarmos um parâmetro dentro dessa função, retornará erro, pois essa função ela não teve na sua definição um parâmetro. Está falando aqui, por exemplo,
e o A não está definido, só retornando para ficar correta. Bom, então eu espero que tenha ficado claro para vocês como se trabalhar com as funções. É interessante quando nós estivermos utilizando os nossos códigos, né? Quando eles começam a ficar repetitivos demais, né? Nós estamos sempre colocando as mesmas operações. É importante nos atentarmos que que nós podemos trabalhar com esse código utilizando as funções e assim tornando um código mais limpo, um código menor, com menos repetição. O uso das funções vai facilitar demais o nosso trabalho no dia a dia. Trabalhar com funções também é interessante porque, verifiquem bem, né, se eu tenho uma operação e eu declaro todas as mesmas linhas de código toda vez que eu vou realizar essa operação, se eu um dia quiser fazer uma manutenção nesse código, se eu estiver trabalhando com as funções, fica muito mais fácil, né, de fazer essa manutenção. Eu vou logo na função que foi criada, faço a minha edição naquela função, ao invés de ter que ficar percorrendo todo o código para fazer essa manutenção, então fica muito mais fácil de trabalhar. Então, o uso das funções ele será muito útil dentro da construção dos códigos. Eu espero que o conteúdo da aula de hoje tenha ficado claro. Caso vocês tenham gostado, peço que coloquem o joinha aí pra gente. Caso tenham dúvidas ou caso queiram fazer alguma crítica, peço que coloquem nos comentários. As críticas e as sugestões de vocês sempre engrandecem o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!